Hoje nós vamos conversar com o Dr. Hélio Bacha. Ele é infectologista e consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor em doenças infecciosas pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Só se ouve falar do coronavírus. A gente já conhece, a ciência já conhece o suficiente do coronavírus, ele é tão assustador quanto estão pintando. Em que momento da luta contra esse vírus nós estamos? O coronavírus é um vírus bem conhecido de nós, nas apresentações dos resfriados. É o mesmo vírus? É o vírus, o coronavírus. Ele apresenta a maior parte das vezes infecções muito banais. Não tem importância, a não ser nos pacientes já muito debilitados. Uma pessoa normal dá conta de uma infecção viral pelo coronavírus, nessa apresentação dos resfriados, de uma maneira passageira. Mas agora ele teve uma mutação que o tornou mais letal. Agora nós temos uma espécie nova de coronavírus. Por sinal, não é a primeira vez que o coronavírus se apresenta de uma forma agressiva. Nós tivemos isso lá para 2002, também na China, na SARS, causando uma pneumonia muito grave, e com um poder de fogo menor do que essa versão 2019. Esta versão é pior que a da SARS? Aparentemente, pelo início da epidemia na China, ela teve uma capacidade de causar mais morte, uma letalidade que está em torno de uns 3%, e uma capacidade de transmissão pessoa a pessoa que a SARS não tinha. A velocidade de espalhar a doença. Exatamente. Os chineses, às vezes, subestimaram. Não, era um coronavírus, se identificou rapidamente. Nós já temos todo o sequenciamento genético do vírus, portanto, uma possibilidade de se fazer vacina a médio prazo já existe. Médio prazo é quanto tempo, nesse caso? Isso é alguns meses. Para lidar, na melhor das hipóteses, com essa epidemia agora, nós não podemos contar com vacina. A curtíssimo prazo, na dimensão de pessoas com indicação de vacinar, que tem o... Que é cada dia maior, né? Porque essa dimensão de o quanto esse problema é um problema na China, o quanto é no mundo, nós vamos saber nos próximos dias. Porque agora nós tivemos os primeiros casos fora da China. Nós tínhamos chineses que haviam se infectados na China e que foram para viagem nos Estados Unidos. Agora nós tivemos os primeiros casos de transmissão pessoa a pessoa no Japão e na Alemanha. Fora do ambiente chinês. O que provoca essa diferença, não se sabe como ele vai se comportar fora da China, é por causa das condições específicas da China? Primeiro que nós tivemos um conglomerado muito grande. Essa cidade de Wuhan é numa província das Tem 11 milhões de pessoas, a cidade, tamanho de Só São Paulo. A cidade, né? Porque ela é de uma região industrializada, nas regiões de ponta técnica da China. E se pegou numa época de inverno, numa época muito propícia. Quando o aparelho respiratório é mais suscetível. E agora, fora da China, nós não sabemos ainda esse comportamento. Há toda uma expectativa se cada pessoa infectada transmite para 3 outras, ou para 5 outras, isso nós não temos ainda medido na dinâmica epidemiológica necessária para a gente ter certeza do que acontece. E o vírus pode ter uma velocidade de propagação diferente na China e no ambiente europeu, no ambiente sul-americano, por exemplo? Pode, tanto é que a SARS ficou, em 2002, nós conseguimos limitar a ter uma epidemia importante na China. Fora da China, a gente conseguiu bloqueá-la. Isso não significa que por ter conseguido naquela vez,
as epidemias se comportam como doença. A doença, ela é diferente, mesmo uma mesma gripe, entre duas pessoas, na mesma família, tem comportamento diferente. Outra grande questão é se o assintomático infectado, primeiro, qual é a proporção disso, e se esse infectado assintomático, que não esteja doente, tem capacidade de transmitir o vírus para outras pessoas. Quer dizer, isso tudo não está medido ainda. Os cientistas, na verdade, estão engatinhando contra um mal desconhecido. Exatamente. Pela primeira vez estamos de frente a essa infecção. Nós temos recursos. Temos recursos técnicos e a China pediu socorro para o mundo. A Organização Mundial de Saúde está com uma presença importante, inclusive lá com o pessoal técnico e de diretores da Organização Mundial de Saúde, lá na própria região do foco da epidemia. Até a semana passada o problema era um problema regional nessa província, aqui no sul da China, e agora, como houve muito deslocamento, nós temos considerado caso suspeito, caso de febre com sintomas respiratórios, tosse, coriza, conjuntivite, que venha da China. E principalmente no inverno, quando esses sintomas são comuns. Comuns. A maior parte dos casos que nós tivemos no Brasil foram de outras infecções. Tivemos de gripe, de outros vírus. Mas... E como é que a ciência vai enfrentar essa ameaça desse vírus agora? Fundamentalmente, a curto prazo, o que se tem é tentar diminuir o deslocamento. Quer dizer, fechar a cidade foi uma atitude correta do governo chinês? É a única que pode ser feita para reduzir danos. Mas é uma situação difícil. Se você está naquela cidade, claro, a chance de você ter vontade de sair é muito grande, né? Eu imagino, mesmo sendo chinês. E vigilância nos portos, aeroportos, detectar os casos com qualquer sintoma respiratório, passar por triagem. A gente tem visto na internet várias notícias de que tal medicamento funciona. Já vi até a besteira que chá de erva doce. Se propagam fake news aos montes nessas épocas, né? As pessoas... Mais que vírus. A capacidade de chá fazer... Chá é fundamentalmente chinês, né? Se chá funcionasse para alguma coisa, a China estaria salvo. Mas algumas drogas estão sendo experimentadas. Quando a doença é grave, a mortalidade é grave, e nós lançamos mãos de alguns antivirais que funcionam em outras doenças. Então nós temos usado a ribavirina nos casos graves, alguns serviços têm usado o interferon, mas isso ainda não se sabe o valor real terapêutico disso. E também não se sabe nem a origem, né, dessa contaminação. Parece que é de morcego, inicialmente, mas... Falou-se de serpente também. Inicialmente os chineses disseram de serpente, depois os cientistas identificaram esse coronavírus mais próximo no morcego, mas não houve uma relação clínica, epidemiológica de confirmação disso. São suposições. O que é essa confirmação clínica epidemiológica? É você encontrar o primeiro paciente que teve a doença do coronavírus, não esteve nesse mercado que estava lá o morcego, que estava o camarão, que tem a cobra. Então, essas explicações ainda não se confirmaram do ponto de vista de você encontrar isso aqui nesse morcego, isso aqui nesse paciente, esse paciente... Fazer a ligação. Não tem essa confirmação. Normalmente as coisas se passam de uma forma muito rápida, de vírus, de aves que infectam mamíferos e fazem mutação, que aí tem uma capacidade de transmissão para o ser humano,
e que ganha uma capacidade de transmissão de pessoa a pessoa. Quer dizer, esse mesmo vírus, ele não provoca doença em animais, como por exemplo o morcego ou a serpente. Ele só é patogênico, patogênico no ser humano. Alguns não causam, outros causam. Eu não sei exatamente nessa situação do coronavírus se causa a doença. Se os morcegos estão morrendo em função disso, não sei. Mas o grau e a letalidade da doença nos animais é variável conforme também no ser humano. Uhum. Agora, diferentemente da febre amarela. A febre amarela causa nos macacos uma doença grave, que leva a exterminar a gente chama isso de epizotia, porque epidemia é infecção no ser humano, epidemia demos é ser humano, e nos animais a gente chama de epizotia. O zoo indica o animal. Agora, nós estamos no meio de um momento em que é difícil perceber para onde nós estamos indo, não é? Como é que o senhor prevê com relação ao coronavírus nos próximos dias e semanas? Nós podemos ter um cenário bom, que seria uma capacidade reduzida de transmissão de pessoa a pessoa. Que ainda não se estabeleceu. Ainda não sei. Se for uma pessoa infectar duas, a lentidão da evolução é uma. Se uma pessoa tem a capacidade de infectar 10, você pode ser transmitido por aerossol, aumenta muito. Essa possibilidade última que eu coloquei aqui é mais remota. O que nós temos verificado na experiência até agora na China é que a transmissão precisa de um contato bem mais próximo, que é por gotícula. Eu preciso ter contato com secreção de pessoas. Tá. Por exemplo, só para a gente entender, a taxa de infecção de outras doenças virais, qual é, assim, para a gente entender? Por exemplo, o sarampo é 1 para 18. Por quê? Porque eu não preciso ter contato pessoal, é transmissível por aerossol. Que fica suspenso. Suspenso. Eu estou aqui nessa sala. Entrou alguém com sarampo? Outra é por gotículas. Já é menor a taxa. Eu preciso ter contato com mão, com secreção direta, eu preciso tossir no rosto do outro. Né? Então, essas diferenças são vitais na propagação da epidemia. Já se sabe a taxa de morbidade, por exemplo, desse vírus? A mortalidade. Mortalidade? A mortalidade inicial estava em torno de 3%. E isso vem caindo na medida que nós vamos identificando mais casos e, aparentemente, como sempre, os casos são de evolução pior nos pacientes com outras doenças, nos idosos, nas gestantes. Mais frágeis. Exatamente. Mas houve casos já de mortes de jovens por coronavírus. Talvez mas é fossem doentes. O que a gente tem recebido na China é de que a maior parte é de pessoas com doença, com comorbidade, a gente chama, com outras doenças que podem agravar e levar Como é que o senhor colhe informações sobre o que está acontecendo na China? Como é que o senhor se informa? Você sabe que os médicos, eles fazem parte de sociedades. Então, as sociedades têm grupos de trabalho. A Sociedade Brasileira de Infectologia tem grupo de trabalho do que nós temos no Brasil inteiro e com algumas pessoas, inclusive, de fora. Segundo, que a Organização Mundial de Saúde lança boletins diários. As sociedades americanas também. As revistas médicas científicas tem a New England, Lancet, a BMJ, que é a inglesa. Elas têm publicação permanente a respeito disso. O senhor citou a organização... A imprensa italiana, você que já morou em Roma, a imprensa italiana, o La Repubblica tem feito uma cobertura admiravelmente boa. Inclusive tem uma entrevista de uns 5 dias de um virologista de Milão a respeito desses problemas, de uma maneira muito clara, profunda.
A Organização Mundial da Saúde, que você citou agora, num primeiro momento disse que o surto não era grave, depois mudou o grau de gravidade do problema. A OMS agiu corretamente? Ela agiu com o que havia de dados. Todos os casos, quando ela definiu como o grau de atenção que devia se ter, era de que era um problema grave localizado na China. Quando apareceram os outros casos? Quando apareceram os outros casos, se verificou que o controle de manter os casos só na China já havia extravasado e então se teve que colocar como de abrangência mundial. Então, a Organização Mundial de Saúde fez muito bem colocar como alta a preocupação para o mundo todo. A China é um país que tem relações com... Hoje claro. Talvez seja a segunda economia do mundo. Talvez não. É a segunda economia do mundo. E estabelece relações com todos os países. Há voo direto, inclusive, de Wuhan para os Estados Unidos. Acho que São Paulo não tem. Mas nós temos uma comunicação muito importante. Então, a possibilidade de vir para o Brasil casos existe. E isso é importante que haja uma vigilância, identificação de casos precocemente isolados. É por isso que todo mundo que vem da China tem que ser perguntado. Tem algum sintoma respiratório? Tem febre? Se for uma suspeita de doença infecciosa viral, tem que passar pelo crivo da identificação, da procura de casos de coronavírus, versão 2019. E as autoridades brasileiras estão fazendo isso? Estão fazendo. Estão fazendo. Foi anunciado pelo ministro da Saúde há 2 dias. Esse tipo de vigilância é suficiente? Ela pode ser suficiente se a capacidade da velocidade da epidemia for baixa. Se for alta, ela é importante para reduzir danos. E nós conseguimos jogar isso para frente. Mas é fundamental que seja feito. Que outras medidas as autoridades médicas deveriam se preocupar agora para conter esse vírus no Brasil? Eu acho que a preocupação maior nossa agora é a identificação precoce de casos que possam estar sendo importados. Casos importados é factível acontecer e nós precisamos identificar rapidamente. Na China, hoje, pela epidemia, pelo tamanho da epidemia, foram feitos hospitais especializados no atendimento desse tipo de doença, exclusivamente voltados para atender os pacientes com coronavírus. Não é o caso ainda do Brasil. Provável, espero que não seja... Que nós não cheguemos a isso. A nossa capacidade de evitar essa doença funcionou em 2002. Não tivemos casos. Quer dizer, a epidemia da SARS aqui. Quem viajou naquela época se lembra. Era SARS aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos a capacidade de identificar casos e deixá-los isolados. O senhor diria que neste momento, no Brasil, os sintomas de uma simples gripe, tosse, congestionamento das vias aéreas, esse tipo de sintoma, é preocupante? Não, hoje nós estamos no verão, nós temos uns resfriados, mas se essa tosse é num passageiro que vem da China, é preocupante. Ela tem que passar pelo crivo do diagnóstico que afaste a possibilidade de coronavírus. Tá, quer dizer, não é o caso de todo mundo que tiver uma tosse ou... Aqui no Brasil não, precisa ter a história de uma ligação física com a China. Ainda nessa fase, sim, é isso. Tá bem. Eu agradeço muito a entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gamberini. Nós conversamos com o Dr. Hélio Baixa, que é infectologista, consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele é doutor em doenças infecciosas pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado a você.